Então é basicamente assim, a doutrina da santificação, ela começa com uma ação divina, né, que entra no estado da Só progressiva e depois bem virá explicado, a futura. só que não tão bem explicado, né? Que a gente foi dividida nesses três aspectos, né? Posicional, experimental, que é a progressiva, né? E a final, mas assim, essa posicional eu fiquei meio, assim, um pouco com dúvida, né? Mas agora eu entendi direito, agora sim. Aí tem uma Essa coisa interessante. posicional também é, Sim, Costa, fala. assim, ela está falando sobre a posicional, né? Eu vejo muita gente falando também como santificação inicial. Ela é chamada de santificação inicial, porque é uma coisa operada, né, por uma ação divina. Ela também é chamada de instantânea, né, que acontece ali no momento do convertimento. Essa etapa é importante, sabe por quê? Vamos supor que a pior pessoa do mundo, ela se converte. Aí naquele momento que ela se converte, né, verdadeiramente, minutos depois, ela falece, ela vem a óbito. E aí a mente humana não consegue entender, poxa, mas como essa pessoa pode alcançar a salvação? Se houver um convertimento, ela foi salva exatamente por causa do processo da santificação instantânea, ou posicional, ou inicial. É isso que garante ela herdar a vida eterna. Sem isso, não teria chance. Entendeu? Hum. Aí tem uma coisa Sim, interessante também, nessa parte aí, Joel. Quando acontece isso, a pessoa, no julgamento no tribunal de Cristo, não tem nada lá para apresentar. é. Mas só de chegar, né? Não, gente, mas só tá lá já tá Só de bom de... chegar, Já tá lá, já tá bom de... eu, eu acho interessante esse processo porque acaba sendo difícil, assim, a questão de você obter aquele pensamento calvinista de que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Porque a santificação é progressiva, é, você não pode ter esse pensamento de que uma vez salvo, para sempre salvo. É Aí seria claro, só uma única santificação, né? Que seria essa inicial e pronto. isso, é claro que a santificação inicial, ela já te deixa apto para a salvação, para morar no céu. Só que vai te manter salvo é o que você vai fazer a partir daquele momento, né? A Progressiva, partir daquele momento. É, que entra no processo da progressiva. É a partir desse momento aí que a pessoa tem que entender o dia a dia. Agora, outra coisa interessante em relação à santificação é o conceito. Se a gente pegar tanto o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento a palavra é kadosh, confirmar bem que é kadosh, adoro. é kadosh. No Novo Isso, Testamento a palavra é agios, né? No grego, agios. Então, tanto kadosh quanto agios, ela vai trazer a mesma etimologia de santificação, que literalmente quer dizer separação e dedicação, separação, dedicação e consagração a Deus. Aí é aqui que muitos crentes se perdem, crentes e descrentes. Por quê? Vamos supor, eu vou dizer assim, cara, eu sou gente boa, eu não bebo, eu não fumo, estou na igreja. Só aí, nesse lado, eu estou me separando das coisas que são terrenas, mundanas, ok. Mas eu me separar das coisas que são terrenas e mundanas não é santificação. A santificação só acontece no processo, ao mesmo tempo que eu me separo do pecado, eu me dedico a Deus. Então, tem pessoas que se separam do mal, mas não se dedicam a Deus. E aí não é santificação. E tem pessoas que se dedicam a Deus, mas não separam do pecado. Também não é santificação. Porque na etimologia da palavra, ela traz a ideia de separar e dedicar. Ao nível que você se separa, você se dedica. Tem que ser uma coisa junta, né? Se não acontecer junto, não é santificação. E aí tem muita gente na igreja perdida por isso. Porque, eu não bebo, eu não fumo, não vou em festa, não faço isso, não faço aquilo, mas não é dedicado a Deus. Não se dedica à obra de Deus, né? Não é consagrado a Deus, não é exclusivo de Deus. E aí Que está na igreja. a ideia da santificação é fazer algo errado, não fazer o que desagrada a Deus, ou não fazer algo errado, né? Como se É, a gente tivesse uma
linha de coisas que a gente não deve fazer e pronto, eu não estou fazendo, então Aí as pessoas têm essa ideia, mas não é assim. é. Além de Uhum. não fazer, você tem que se dedicar a Deus. Isso é muito claro, não sei se vocês têm uma Bíblia aí, mas a ideia de santificação, ela aparece basicamente lá em Êxodo, né, capítulo 13, verso de número 2. Ali é uma das raízes da santificação, onde nós temos ali o fato de consagrar a Deus. Se vocês puderem ler aí, que é uma exigência do próprio Deus. Aí, a santificação é uma coisa que Deus exige e vai encaixar com o que Pedro diz, porque ele só ser de santos, porque eu sou santo. Como é que está escrito aí? Êxodo 13, 2. Consagra-me todos os primogênitos, todo que abrir amado de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será. Mas essa passagem, onde nós temos aqui uma base clara, perfeita, do que é santificação. A base começa aí, que é o ato de separar e dedicar a Deus. Isso seria o início do processo da santificação. Entendeu? Aí nós temos outras passagens, Cosmo, como por exemplo, Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai. Que nós temos aí a santificação como um ato de separar do que é ruim e dedicar-se a Deus. Então, tu vê nessa passagem aí, vai dizer assim, ó, não vos conformeis com este mundo, né? Mas Transformai, renovai transformai segundo a pela. renovação do vosso entendimento. Então aí, exigir uma separação do que é ruim, do que não agrada a Deus, mas também exige uma aproximação, uma dedicação a Deus. Então essa é a ideia de santificação bíblica. E é engraçado que isso não é ensinado na igreja, entendeu? Os caras falam muito sobre santidade. Primeiro, a gente precisa ensinar na igreja é santificação. É a santificação, que é o Aplicação, processo. processo, né? É. E eles querem falar sobre santidade. Santidade é só Deus, entendeu? Verdade, é Santidade verdade. pertence a Deus. É um dos atributos, só que é um atributo comunicável. Não sei se vocês já estudaram, né, os atributos de Deus. Sim, Tem os incomunicáveis e os comunicáveis. Esse comunicáveis. atributo, ele é comunicável não porque eu tenho santidade, mas é porque eu estou no processo da santificação. Por isso que é Isso. comunicável, entendeu? Mas santidade, na essência, é somente a Trindade, ou a Sante triunidade. atendendo. E o povo quer Uhum. ensinar na igreja é santidade em vez de santificação. E acaba se perdendo, né? Nesse ensino de Exatamente. santidade. Porque Acaba aí se os. perdendo. Porque Pode falar. quando você ensina o processo, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, muitas coisas que eu vou fazer, o segredo para eu continuar é eu me apaixonar pelo processo. Sim. Aí, por exemplo, se a gente ensinasse o processo, como o senhor acabou de falar, eu acho que a gente iria conscientizar melhor os crentes. Até Claríssimo. porque, quando a gente vai, tipo assim, ó, uma vez eu expliquei para vocês a questão da triunidade, natureza e pessoas. Natureza e pessoa. Natureza é essência, é essência. Então, dentro da santificação, também tem a natureza, né? Eu escrevi sobre isso. A natureza da santificação, né? A essência dela. Então, qual é a essência da natureza da santificação? Primeiro, começa pela separação. Tem que ter separação. E aí, Timóteo, né? É Paulo que fala a Timóteo isso, lá no capítulo 2, no verso 21. Se vocês conferirem aí, Paulo vai falar exatamente dessa natureza da santificação, que é a questão da separação. Então, essa é primeiro passo da natureza, que é separação. Se não houver separação, né, não vai iniciar. Inicia pela separação. Por que pela separação, Cosmo? Por quê? Se alguém te perguntasse, por que que a natureza da santificação precisa necessariamente começar pela separação? Teria uma resposta formulada? Seria algo que eu penso, né? Ou diz aí o que tu Que eu pensa? penso. Eu não sei se eu consigo defender isso biblicamente, mas é o que eu penso. Diz aí. Assim, quando fala.
quando ele fala de separação, é, é como se você tivesse indo para um lugar de exclusividade a Deus. Ou seja, ele estaria lhe tirando, lhe separando daquele lugar de pecado, lhe trazendo para um lugar de santificação. Eu penso mais ou menos isso. Essa separação, eu acredito que é do mundo, do pecado, entendeu? Dessas coisas. Eu Eu, a- acredito. eu acho assim, bem claro esses aspectos que a gente viu anteriormente, né? Porque Deus é que dá esse pontapé, né? Deus é que nos separa, que é aquela santificação inicial, né? Aquela posicional. Então a gente precisa dele para se separar, né? Como o Joel falou, separar aí do mundo, do pecado, né? E eu acho que aí a separação é crucial para esse processo, né? Pois é. Aí eu vou só usar minha habilidade e pegar o que vocês falaram e, como diz o ditado, e trocar em moedas e um centavo para o povo entender. Pegar na fala de vocês é basicamente isso, ó. A santificação posicional é algo operado por Deus. Então, quando eu Sim. entendo que a separação é o primeiro passo da natureza da santificação, eu simplesmente preciso me manter naquela posição que Deus me colocou, de separado, Sim. Uhum. certo? Por que que a santificação começa pela separação? Primeiro, porque é algo operado por Deus. Implica em você continuar naquele estado de separação. E para o povão entender, é basicamente isso. Não há dedicação a Deus se primeiro não houver separação. É Uhum. impossível. Sim. É por isso que tem a santificação posicional, para assim, para quebrar a perna do homem, para dizer que não é algo que parte do homem, mas parte de Deus. Agora, manter esse estado é uma coisa humana, mas o pontapé inicial é divino. Então, por que que começa pela separação? A resposta de você está certa, entendeu? Eu só estou pegando e tornando claro para que as pessoas entendam. Não há dedicação sem separação. E a É, separação não é você que faz, é Deus. sim, Eu só preciso sim. manter o estado. É por isso que o texto vai dizer, eu achei aqui, ó, de E aí, sorte que só rapidinho aí, é que também tem essa teoria de que o Deus é que escolhe, né? Por isso também tem que é isso. Deus que nos escolhe, né? Assim, ele que seleciona Esse quem ele pensamento quer. aí, eu já disse para a Nájila, que esse pensamento é tendencioso ao calvinismo. Uhum. É tendencioso. É Mas quando aí, seria tendencioso se você trouxer esse pensamento para a salvação, que pois é, não, que não é o que o texto fala, né? exatamente. Porque assim, ó, Não. que a gente precisa, isso aqui é interessante, isso aqui, ó, a gente precisa entender que nós temos uma doutrina básica, salvação. Essa doutrina básica, porque a salvação é um processo. Dentro dessa doutrina básica, tem várias doutrinas interligadas que vão consolidando essa doutrina para o entendimento. Então, nós temos dentro da salvação, a gente estuda a justificação, que é uma doutrina, estuda a santificação, que é outra doutrina, regeneração, tudo isso aí Salvação. são doutrinas que estão interligadas ou pertencem a uma doutrina básica que é a salvação. Quando eu penso na salvação como doutrina, eu preciso entender que a salvação ela é universal, é disponibilizada para todo mundo. É basicamente aquilo que Jesus diz: olha, se tu quiser vir após mim, se tu quiser, não é obrigado. Então o presente está aqui, você aceita ou rejeita. Mas se você quiser, aí tem padrão, é tomar sua cruz e seguir. Dentro da doutrina da salvação é o seguinte: a salvação é para todos, está disponível para todo mundo. Agora tu entende que precisa se arrepender e se converter? Entendi. Pois é, agora se tu quiser se tornar um salvo, tem padrão. E um dos padrões é a santificação como doutrina. Aí que começa a quebrar as pernas do calvinista e esse pensamento que Deus escolheu. Quando eu vou mergulhar na santificação, eu entendo que não é uma escolha de Deus,
não é uma escolha de Deus, a santificação. A santificação é um padrão estabelecido para a doutrina da salvação. Como a salvação não é operada por mim e por ninguém, é uma ação divina operada pelo homem, que o homem precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, então ele aceita, Deus opera a salvação. E aí, esse cara, ele precisa continuar naquela posição. E como ele não é capaz de operar a santificação na vida dele, aí Deus diz assim: olha, eu vou operar a santificação inicial. Eu vou te mudar de posição, infeliz. Vou te tirar daqui, te botar aqui. Agora daqui para frente é com você. Então, tanto a salvação quanto a santificação é uma doutrina operada por Deus. É Deus que opera na vida do homem. E quando se trata da santificação, é o que o João está dizendo. Não tem escolha. Quando você decide aceitar Jesus, automaticamente, se você se converteu, você já recebe de presente a santificação, que é a mudança de estado. Está aqui, eu te dei uma credencial. Agora você vai manter ela, que entra no processo da santificação diária, que é a progressiva. E aí quebra as pernas do calvinista, esse entendimento, essa explicação. Porque se ele falar assim, que Deus escolheu, eu digo, não, santificação Deus não escolhe. Santificação é um padrão exigido para quem alcançou a salvação. E esse padrão, Deus é tão bom que Deus diz assim, vamos supor, Nájila, eu te salvei, você está salvo agora você se vira para se santificar. Era mesmo que Deus pegar, assim, é mesmo que a gente pegar, né? O povo usa esse ditado aí. Um exemplo, pegar um porco, banhar um infeliz e soltar ele. Ele vai para onde? A lama, porque é a natureza dele. Era basicamente a gente. Se Deus salvasse a gente e dissesse, ó, te vira aí, a gente voltava de novo, que é a natureza nossa. Aí Deus é bom, Deus diz assim, olha, como eu sei que tu é ruim, né? Eu te salvei e aqui eu já mudei teu estado de santificação. O que você precisa para continuar a jornada até aqui. É por isso que lá assim, no juízo final, cara, ninguém vai ousar ter uma desculpa. Porque tudo que a gente precisa de base para alcançar a vida eterna, Deus providenciou. Foi dele. Ele pegou e deu. Tá aqui. Agora daí para frente é com você. E aí ninguém vai ter Tá. desculpa. Aí, a gente viu aí, né, que primeiro passo da natureza da santificação é a separação. Cara, não tem como. E aí não é uma coisa operada por nós, é por Deus. Entendeu? Agora é engraçado, ó, que o primeiro passo sempre é divino. Então, Deus separou, deu a posição. Só que aí, o segundo passo do processo da santificação como natureza é a dedicação. Agora, a dedicação não é mais com Deus, é com a pessoa. É com a pessoa, isso é engraçado, né? Aí, quando a gente lê Romanos 12:1 que nós lemos, a gente vê que é uma coisa que pertence ao homem, né? Dele se devotar, dele oferecer, né? Sacrifício, serviço a Deus. Então, assim, se a separação é o primeiro passo da natureza, que é Deus que opera, o segundo passo é a dedicação. Aí é com você. Aí é com você. Aí a pessoa vai Uhum. pensar, ah, mas se eu dei o primeiro passo operado por Deus, então se eu ficar bem aqui, resolve. Resolve não. Porque o primeiro passo não é o processo completo. Não é o processo completo, entendeu? Aí o cara tem que fazer alguma coisa. O cara tem que se dedicar. É isso que o crente precisa saber. Ele tem que se dedicar. Não é só dizer eu sou crente, eu vou para a igreja. Não. Ele precisa se dedicar. Quando eu falo dedicar, eu não estou dizendo que ele precisa ter um cargo na igreja, uma função, não é nada disso, não. Ele precisa ter uma vida verdadeiramente devota a Deus. Devota a Deus. Separação. Aí a dedicação. E o terceiro passo é a purificação. É a purificação. Por isso que a gente mata o crente quando ele diz assim: ah, eu me separo do mundo e eu sou dedicado a Deus. A gente Uhum. acha esse grupo, né? Aí tu pergunta assim: beleza, tu te separa a Deus. Mas me responde uma coisa: quem tu sabe da purificação? Que a purificação vai matar ele, que está lá em João, que diz assim: ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí vem aqui e mata muita gente. Porque, primeiro, a gente é purificado pelo sacrifício de Jesus. Então, o sangue de Jesus não serve para expulsar demônio.
viu, Joel? Não expulsa mais demônio usando o sangue de Jesus. Demônio se expulsa com o nome de Jesus. O sangue de Jesus é para purificar pecado, purificar nossa vida do pecado. Não é para purificar pecado. Pecado não se purifica, mas é purificar nossa vida do pecado. E aí, como vocês estão na mentoria, a palavra aqui, sangue, não é literal, porque as pessoas imaginam aquele sangue derramado da cruz. E essa palavra sangue aqui não é literal, é figurada. Sangue aqui é o sacrifício feito. E foi um sacrifício perfeito e por excelência. Entendeu? Então, por causa desse sacrifício, nós temos autoridade no nome de Jesus. E é por isso que os demônios são expulsos em nome de Jesus. Mas dentro da santificação, a ideia de purificação, como diz essa palavra bem aqui, né? Nos purifica, essa palavra aqui, ó, purifica, ela vem do grego, quer dizer limpar completamente, enxugar, eliminar. Ou seja, o cara vai procurar viver fazendo de tudo para evitar o pecado. Ô, mestre. E Oi, aí tem uma condicional, né? Essa purificação, ela só é aplicada ou executada se na luz, na luz, na luz. na luz. Se estivermos na luz, né? É o que o texto está falando aí. Se estivermos na luz, Essa luz se aí, andarmos na essa luz aí é andar de acordo com o que a Bíblia diz, né? mente, é não voltar para o mundo de pecado. É, se a gente andar conforme a Bíblia diz, aí é engraçado. Aí que a gente mata qualquer crente ruim. Tipo assim, cara, não tem como a gente viver o que a Bíblia diz e não ter comunhão com os outros. A comunhão entre irmãos é resultado da prática da palavra de Deus. Se não houver comunhão entre os crentes, não tem prática da palavra. Esse negócio é sério. Entendeu? É sério. Aí, Joel, dentro dessa. E tu falou aí dessa questão, né? Que o critério é andar na luz. O engraçado é que purificar, vocês sabem disso, que é um verbo. Purificar, né? Aí tá. Nos purifica. E esse verbo aqui, ele está no presente. Está no presente, né? O Pois é. tempo no presente. Sabe o que isso quer dizer? Que purificação aqui, em santificação, se trata do processo, né? Que é progressiva. Por isso que o verbo aparece no presente, que é uma coisa Nossa, e cotidiana, de hoje? é, Tá no dia de hoje. é diária, 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 entendeu? É, é por isso que eu até usei o termo que, que se andarmos na luz, ou seja, não voltarmos para o pecado. Não Exatamente. voltarmos para o pecado. Até É, porque essa mesma palavra aí, contigo. o que tu está dizendo aí, tem um respaldo teológico e etimológico muito forte. Até porque essa palavra purificar aqui, na sua etimologia grega, ela pode ser traduzida também por limpar. E limpar, certo? Limpar, isso traz a ideia que o pecado, ele não é apenas perdoado. Quando nós nos convertemos, ou quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o pecado não é só perdoado, ele é apagado, ele é eliminado. Então, esses crentes ruins que cometem um pecado, que se arrepende, né? Aí depois E, ele comete o mesmo pecado. E ele não pode ficar diante de Deus assim, Senhor, eu errei de novo, aquele mesmo pecado, porque para Deus não existe mais aquilo, entendeu? Porque é limpo, é apagado. Oi, Isso é e se o senhor for observar, esse apagar o pecado, né? Acho que Pedro fala disso, sobre os nossos pecados serem apagados. E a gente vai observar isso aí, não tinha isso no Antigo Testamento, tinha no Primeiro não, Testamento, tinha foi não, só tinha não. após o sacrifício, né? Só Só após. após o sacrifício de Cristo É, que nossos porque pecados puderam ser apagados. lá no Primeiro Testamento, né, os crentes, eles simbolicamente, era um símbolo. Simbolicamente, eles transferiam os seus pecados para um animal que era sacrificado. Era o famoso joga para debaixo do tapete, porque o animal não era perfeito, né? Não tinha, quem ofereceu o sacrifício também não era perfeito. Então, certo que o sacerdote ele tinha que primeiro oferecer por ele, para depois oferecer pelos outros.
O animal morria pelo teu pecado, né? Exatamente. Praticamente. Ele morria, o animal morria no lugar da pessoa para que aqueles pecados fossem, né, temporariamente ali perdoados. Eram perdoados, certo? Só que não tinham a eficácia de apagar, como o sacrifício de Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E ainda falando sobre a natureza da. Porque é engraçado, ó. Primeiro é a separação, né? Que é uma coisa operada por Deus. Aí depois Dedicação. vem a dedicação, que é uma coisa nossa. Aí vem a purificação, que é um processo de viver a palavra direitinho. Aí só depois de viver a palavra é que vem a consagração, É interessante. entendeu? A consagração é o quarto passo, que é exatamente aquele que Pedro diz assim, ó, é ser de santo, vai ser no verso 15, que eu não quero, é antes desse ser de santo, vai dizer assim, mas como ele é santo, como é santo aquele que vos chamou, vós também, né, sede santo em toda a vossa maneira de viver. É mais ou menos assim. Esse versículo ele vem antes do 16. Sede santo porque ele é É. santo. Então, aqui nós temos o padrão da consagração. Ele vai dizer, como é que está escrito aí, Nádia, na tua Bíblia? Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Olha, ó. Então aí tem a consagração. Então depois que o cara passa pela separação, depois que ele passa pela dedicação, Dedicação, depois que ele passa para a purificação, aí vem o ato de consagração, consagração. Esse ato de se consagrar é algo que tem que ser externalizado. É, né, assim, é, né, o testemunho dele, é o padrão dele, é a vida dele, é a maneira dele viver. É nessa consagração aqui, com atitudes e ações, onde ele vai se separar do pecado, se separar do mundo e se dedicar a Deus. Porque tu não pode se separar só em palavras, é pois em toda a vossa maneira de viver. Aqui está a consagração. Diz, olha, quem te chamou é santo, é separado. Então tu precisa manter a postura de separado. Agora, tem que ser em toda a tua maneira de viver. Então a separação do mundo não é só em palavras, é em ações, atitudes e comportamento. Aí está a consagração, que ao mesmo tempo ele vai se dedicar a Deus. E é isso que os crentes precisam entender. Por exemplo, a pessoa diz assim: não, mas eu sou separado, eu me dedico a Deus. Mas a vida dele, o comportamento dele, a postura dele não evidencia isso. Não é, verdade. biblicamente não é. Então, assim, o processo é mais, assim, vai além do que a gente simplesmente pensa ou imagina. Era isso que era para ser ensinado para os crentes.